Dia de Inter, dia de Colorado em campo, dia de decisão, de alguma forma, pelo Campeonato Gaúcho. Eu vou explicar para vocês o que vale Inter e Brasil de Pelotas, que jogam hoje à noite no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, fora do campo, o Inter está muito próximo de mais um reforço. E também surge a possibilidade de um substituto para Bruno Gomes pintar nesta janela de transferências. Vamos falar sobre as últimas do Inter, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, né? Muito conteúdo sobre o Internacional e sempre em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo e com poucos cliques, pagando IPVA, pagando licenciamento, pagando multas, tudo de forma parcelada em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Você pode parcelar com a Zapay e ainda por cima, né, ganha o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. E claro, né, lembrando que o IPVA 2025 pode ser pago com 22% de desconto no programa de Bom Motorista e Bom Cidadão. Então fique em dia com o teu veículo, é com a Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui no canal do Colar, tá certo? Turma, separei algumas questões para a gente conversar aqui, né? E a gente tem algumas questões para conversar sobre dentro e fora do campo. Quero começar falando sobre o campo, porque depois, né, a gente amplia sobre as últimas informações do Internacional na janela de transferências. Primeiro ponto é, hoje tem Inter e Brasil de Pelotas, jogo 8 da noite no estádio Beira-Rio, a maratona, né, do Voz do Gigante abrindo às 6 horas da tarde. Estarei lá no pátio do Beira-Rio conversando com vocês, né, o Inter espera aí um público na casa de 15 a 20 mil pessoas. E lembrando, né, é o jogo que antecede o Clássico Grenal. Por que isso é bom de destacar? Porque o Roger Machado deve preservar alguns jogadores da partida de logo mais. Vitão, Bernabei, Fernando, Alan Patrick, Borré, jogadores que ou devem ficar completamente fora da lista ou que devem começar a partida no banco de reservas. Então, aqueles que estão mais desgastados, aqueles que mais jogaram até agora no Campeonato Gaúcho, e é válido a gente lembrar que nas últimas 3 rodadas o Roger colocou titulares em 3 jogos, devem descansar para chegar, né, com pernas mais frescas no Grenal do próximo sábado, 9 da noite, na Arena. Dito isso, tá, gente? Como é que a gente pode projetar esse time do Internacional? Com o Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, sem o Vitão, imagino que o Rogel vai ter a sua primeira oportunidade em 2025 ao lado do garoto Vitor Gabriel ou do Kaique Rocha e o Ramon fazendo a sua estreia no lado esquerdo. No meio-campo, tô apostando na entrada do Ronaldo no meio-campo ao lado do Thiago Maia, Bruno Henrique um pouquinho mais adiantado, com Carboneiro e Vitinho, e na frente o Ener Valencia. Acho que é por aí a nominata do Colorado. O Inter, né, que neste momento é líder do grupo B, tem o Caxias ali no encalço com 6 pontos, né, o Caxias que também joga nesta quarta-feira contra o Avenida em Santa Cruz do Sul. Então o Inter entrará em campo, né, sabendo do resultado no jogo do Caxias, e o Inter que também busca, né, a melhor campanha dentro da fase classificatória para ter a possibilidade de decidir em casa a semifinal contra um adversário pior ranqueado e trazer para o Beira-Rio também uma eventual final, caso o Inter chegue lá. Neste momento, né, o Inter está atrás do Grêmio no saldo de gols. O Grêmio que vai a Caxias também nessa quarta-feira encarar o Juventude. Juventude que também, né, tem 9 pontos, então uma vitória do Juventude, ou até mesmo, né, o empate entre os dois times, combinado com uma vitória do Inter, faz com que o Inter chegue no Clássico Grenal com a vantagem, né, de daqui a pouco até empatar para continuar tendo a melhor campanha dentro do campeonato estadual. Então, vale muito uma vitória do Inter e se der por um score maior, também, né, seria positivo, apesar, né, do saldo do Grêmio hoje ser 12 e o Inter ter um saldo 5, né? Então, estamos falando aí de uma diferença de 7 gols. É muita coisa, mas tem Grenal e o Inter pode tirar essa diferença em pontos ali na frente. Tá certo? Então, jogo 8 horas da noite no estádio Beira-Rio, valendo bastante coisa. Quero trocar uma ideia também, gente, sobre o Irala, né, jogador do São Lourenço, né, o Elian Irala, jogador de 20 anos de idade. E quero acreditar aqui ao meu parceiro, né, de todas as manhãs no Voz do Gigante, Douglas Demoliner,
que tá com o canal aqui no YouTube também, então se inscrevam lá no canal do Demoliner, deem essa força para ele, com muitas informações do Inter lá, né? Tá fazendo um trabalho fantástico aqui também no YouTube. Ele trouxe informação hoje pela manhã de que o Irala tá muito perto de chegar ao Internacional. As conversas estão avançando e o Inter pode, né, chegar a um acordo. E tem um detalhe importante, tá? O empresário do Elian Irala é o mesmo do Bernabé, tá? Então teve toda essa questão aí envolvendo a vinda definitiva do Bernabé aqui para Porto Alegre. Uma boa relação, o Inter fez questão de exaltar muito, né, a participação do empresário do Bernabé na permanência dele aqui em Porto Alegre. Foi um parceiro do clube nesse aspecto. E o Irala poderia estar chegando, então, para reforçar, né, o meio de campo do Inter. Ele que é um camisa 8, pode jogar como um 5, um jogador de dinâmica, um jogador com muitos desarmes nos últimos anos aí. E, como eu disse, né, estamos falando de um jovem de 20 anos de idade. Então, é um cara que tem um futuro pela frente e o Inter, né, negocia com o São Lourenço, que inicialmente pede 5 milhões de dólares por 80% do passe, mas, de repente, o Inter pode chegar com uma oferta de 3 milhões de dólares e 50% do passe e comprar mais depois, ou deixar, né, o São Lourenço com 50%, visando uma venda futura. Tudo isso é negociado, tudo isso pode acontecer, né? Afinal, né, o Irala tem um contrato um pouquinho mais longo, né, lá na Argentina, né, até o final de 2027, mas, né, o que eu já ouvi é que o São Lourenço também enxerga com bons olhos uma saída. Afinal, né, o clube passa por dificuldades financeiras e jogar no Inter também seria uma vitrine boa para ele. Então, tem fumaça aqui nessa negociação, tá? Eu diria que ela vai avançar nos próximos dias. Uma outra negociação que surgiu ontem, a partir de uma informação, né, do Yair Yugit, né, o jornalista, né, que cobre, né, o mercado sul-americano, é de um interesse do Inter em Pedro Milans, jogador de 22 anos que defende as cores do Peñarol do Uruguai, lateral direito, 1,71, também joga, né, pela seleção uruguaia, né, de base, jogador, né, que chegou no Peñarol na metade de 2022, vindo do Juventude, né, do Uruguai. E, bom, né, vem se destacando. O Peñarol fez uma ótima campanha no passado na Libertadores, chegou a eliminar o Flamengo da competição, foi semifinalista, né, caindo para o Botafogo. E o Pedro Milans, então, seria um nome do Inter, né, na mira. Afinal, o Bruno Gomes teve uma lesão grave, volta só no final do ano, se é que volta no final do ano, e ele surgiria aí como um titular aí para brigar por posição com o Bryan Aguirre. Segundo, né, o repórter, o Peñarol nega a possibilidade de emprestar o jogador, que era somente uma venda, ele que está avaliado aí em cerca de 2 milhões de euros. Não sei se o Inter vai avançar, né? Há um interesse também de um clube saudita na contratação do jogador, o mesmo clube que levou o Igor Gomes, tá? Para lá também tem interesse aí nesse jovem uruguaio lateral direito. O Inter tá buscando aí um nome e repito para vocês aquilo que eu tô falando, ó, há muitos vídeos aqui. Espero que vocês lembrem de mim no futuro. O Inter quer um lateral direito, um zagueiro e um volante e fecha a conta nesse primeiro semestre de contratações. Certo? Não esquece, né, que cada jogo é único lá em kto.bet.br. Vamos fazer a nossa acumulada, né, da rodada da quarta-feira. Avenida e Caxias, estou apostando no empate. Inter e Brasil de Pelotas, vitória do Internacional. São Luís e Pelotas, vitória do São Luís. Juventude e Grêmio, empate. Tudo isso deu uma odd de 17,2. Vamos botar 5 pila, né, o dinheiro do pão, voltando 85. Se eu ganhar, vocês ganham junto, tá? Então, kto.bet.br, né, meu palpite aí para a rodada dessa quarta-feira no Campeonato Gaúcho. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!